Boa noite, Fê. Boa noite, vovô. Saudade, você abandonou a gente, no Bianca, Soraya. Boa noite, Du. Será que hoje eu convenço, tiro o voto do Du? Boa noite, Andréia e Laurinha. Boa noite, Soraya. Boa noite, Mário. Tô acompanhado aqui, viu, Soraya? Pode ficar sossegado. Desculpa o atrasinho aí de 2 minutos. Boa noite, Betinha. Boa noite, negão. Porque eu tava numa reunião lá no Voflor. Boa noite, Zé. Luciano, Soraya. Luciano tá aqui comigo. Daqui a pouco eu mostro ele pra você. Boa noite, Sagui. Boa noite, Valéria. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Kátia. Boa noite, Orra. Ô, fecha a porta aí. Abre e fecha isso aí para não dar eco. Depois você aparece aqui para a Soraya te ver que ela não está acreditando que você está aqui. Boa noite, David. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Vinícius. Tá chegando aí, gente, que a gente já começa a falar do... Ajuda eu aí, Fê. Ajuda eu aí. Tiozinho, Andy? Quem é tiozinho, Andy? E aí, Júnior, beleza? Boa noite. Isabela Vegas, obrigado. Meu voto é 55555. Boa. Boa noite, Leandro Donizete. Boa noite, Antônio César. Eu acho que é o Polenguinho, né? Antônio César. Boa noite, pai. Boa noite, Dr. Robson, meu mano. Boa noite, Cris, doutora Cristina. Boa noite, Jorge Barbosa. E aí, meu querido, forte abraço. Quero comemorar domingo com você, um candidato que eu moro rumo à Câmara. Obrigado. Boa noite, Sara Oliveira. Ô, Sara, não consegui te conhecer hoje. Boa noite, doutora Vanessa, que vai nos ajudar. Boa noite, Wagner Santos, meu brother. Boa noite, Henrique. Boa noite, seu Sérgio Louro. Boa noite, Mada. Boa noite, Carla. Boa noite, Camila. Oi, pai. Boa noite, Zé. Ô, Zé, amanhã nós vamos lá, tá? 15 minutos. Chegou aqui o recado, eu vi. A Kátia já tá aqui, já, no exército. Boa noite, dona Ruth. Um polenguinho mesmo. Boa noite, Lívia, linda. Parabéns, viu, Lívia, de ontem, do aniversário. Boa noite, Rose. Minha comadre espiã. Boa noite, Daniel Félix. Boa noite, Mada. Boa noite, Simone. Tô querendo começar a falar, mas tô esperando chegar mais gente aí. Hoje eu vou falar de um assunto aí que o pessoal tá preocupado, né? E tem que ficar mesmo, né? Porque que são as contas públicas, né? O rombo que está nas contas públicas. Então eu vou explicar mais ou menos como que o próximo prefeito vai... O que ele pode fazer, né? E em que isso pode afetar o futuro prefeito, né? O próximo ano. Boa noite, Bruno e Cezão e Theo. Boa noite, dona Angélica. O Marião voltou. Então, assim, vou ter que colocar o óculos, gente, que eu tô cegueta demais. Não estou conseguindo ler o que vocês estão escrevendo aí. Eu vou falar desse tema e aí fica as perguntas aí. Se vocês quiserem falar, perguntar, mesmo esquema de sempre. Pode
O que acontece com você, Daniel? Tá de molho aí, filho? Pode perguntar que eu respondo de outros temas também, tá? Mas hoje eu vou falar exatamente das contas, porque das contas não, né? Da dívida da prefeitura, porque muita gente questiona a gente na rua, né? Ah, e o próximo prefeito, como vai fazer? Lógico que eu consigo, Ângela, só pode descansar a vista. Como que vai fazer? Boa noite, Sabrina. Obrigado, viu, Sabrina, pela troca de experiência, pela recepção. Então, assim, gente, boa noite, Ilha, dos Pedro Marcelo, sua mãe, adorei conhecer vocês também. Vamos lá, então. Acho que hoje é sexta-feira à noite, nós estamos aí com 43 pessoas, acho que não vai dar muito mais que isso, não, porque... E aí, Zé? Wilson, meu cunhado, meu cunhado há 23 anos, né? Não é da semana passada para cá, não. Quando teve a live lá, ele já era meu cunhado, já. Ô, Pio, quer me ferrar, meu? Denise, Dedê, boa noite. Elô, Aragão, boa noite. Tá chegando gente. Eu queria explicar para vocês o seguinte, então. Sobre o rombo, né? Há uma preocupação de todo mundo. Mas a prefeitura está devendo muito. Nós temos notícia que está devendo 30 milhões, 40 milhões e tal. E o próximo prefeito? Como que vai pagar isso? Como que vai, né? Então eu quero explicar para vocês. Ô Cauã, bem-vindo, Cauã, boa noite. Filho do Biro, acabei de sair da casa deles lá, fui muito bem recebido lá no Valflor. Um abraço para vocês. Boa noite, tia Edna. Boa noite, dona Sueli. Ó o Beto. Boa noite, ô Beto, boa tarde, fião. Então vamos lá, eu vou começar. Boa noite, Ari. Boa noite, Celo. Meu fisioterapeuta, semana que vem estarei por aí. Então eu vou falar das contas, do rombo da prefeitura, né, gente? Quando eu for explicando isso, não sei se eu vou conseguir responder, mas é o seguinte, tem um rombo aí, né? Fala assim, que ao final desse mandato, desse mandato do Clodoaldo, vai ter em torno de 40 milhões a prefeitura devendo, que é 1/3 do nosso orçamento. E aí as pessoas falam, mas e aí, como que o próximo prefeito vai fazer? O que ele pode fazer? Então eu abri essa live hoje para vocês entenderem isso. E boa noite, Tati. Para vocês entenderem isso, como que é, para a gente, senão a gente fica apavorado mesmo, né? Fala, mas o cara vai pegar uma dívida de 40 milhões e ele tem 120 no ano, e aí fica complicado. Então é assim, para vocês entenderem, o orçamento da prefeitura, ele é modular, né? Que isso quer dizer? O orçamento do ano que vem, ele já foi programado, né? Então não é igual a gente, né? Por exemplo, a gente, se no dia 31 de dezembro tiver no cheque especial, a gente começa dia 1º de janeiro no cheque especial também. Da prefeitura não, dia 31 de janeiro zera e começa o orçamento que foi programado para o ano de 2017. O que isso significa? Quem está, os fornecedores, o pessoal que está, não vai receber? Não agora, né? Então é assim, o próximo prefeito, ele não vai trabalhar o que a gente chama com o orçamento dele. Não foi ele que programou, mas ele tem um orçamento garantido. Dentro desse orçamento, com certeza, boa noite, dona Luciete. Prazer conhecer a senhora hoje também, viu? Não foi. Boa noite, Ailde. Então, assim, vamos supor, ficou 40 milhões de dívida para o ano que vem. O que pode ser feito disso, gente? Primeiro passo, você faz uma auditoria para ver por que chegou nisso, né? E aí, tem várias atitudes que você pode tomar. Então você pega lá, vou só jogar aqui, tá, gente? Não estou falando que é só uma suposição, eu estou chutando.
Vamos supor que o contrato do lixo fosse um superfaturado, por exemplo. Você pega o contrato do lixo, você ficou sem receber 1 milhão? Fiquei. Então, mas eu dei uma auditada aqui, rapaz, eu vi que esse 1 milhão aqui, era para você receber 200. Quer receber 200? Não se fala mais disso? Não, cara. Então eu vou na delegacia, vou denunciar o seu contrato, primeira coisa. Você entra na justiça e a gente vai discutir. Vamos supor que não tenha fraude, mas que chegou nisso mesmo e tem tudo isso. É a mesma coisa. Você, dentro do orçamento programado para o ano que vem, você tem uma parte que você pode pagar, que chama precatórios. Precatórios são as dívidas antigas da prefeitura. E não serão essas. Então, você tem, infelizmente, para o fornecedor, você tem que chegar para ele e falar, meu amigo, vem cá, eu quero te pagar, eu posso te pagar tanto por mês. Você quer receber? Boa noite, Vitorinha. Boa noite, Bruna. Então, o que você tem que fazer? Você tem que negociar isso, né? Você tem que o seu orçamento não fica comprometido. Você vai ter sua verba para saúde, é uma outra vida, é um outro começo. É assim a administração pública, né? Então, assim, essa preocupação... E aí, Chumbinho, boa noite. Cissa, boa noite. Essa preocupação que o pessoal tem, né? Seja lá quem for o próximo prefeito, ele não vai herdar esses 40 milhões. Ele não vai ter que entrar e pagar, até porque não teria como, né? Porque o orçamento é em torno de 120. Se você tiver que pagar 40 de dívida, você está pagando 1/3 do orçamento, já ia estourar. Então, assim... Essa preocupação tem que ser dos fornecedores. Infelizmente, os fornecedores ficam nessa situação delicada de receber a longo prazo, né? Se o prefeito tiver muita boa vontade, quiser pagar esse pessoal, é isso que eu estou falando para vocês. Ó, vem aqui, vamos parcelar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí no próximo orçamento dele, de 2018, ele pode programar uma parte maior, né? Ó, vou deixar um pouco mais para pagar a dívida, mas ele não é obrigado, né? O que o próximo prefeito vai ter, gente? Qual que é a herança maldita que o próximo prefeito vai ter? O sucateamento do maquinário público, né? Do equipamento público. Essa herança o próximo prefeito vai receber, né? Porque está tudo sucateado, então ele vai ter que fazer investimentos na área de infraestrutura, comprar maquinário, equipamentos de hospital. Essa é uma herança ruim que não dá para fugir. A do dinheiro é isso que eu expliquei para vocês. Marcão, até amanhã. Luciano Grangeiro, meu amigo, boa noite. Então, assim, essa herança, por exemplo, você vai lá no Cipó, parece um ferro velho lá, os equipamentos, né? Então, essa herança, por isso que o primeiro ano e o segundo ano serão difíceis. Serão difíceis. Boa noite, Fabiana. Por quê? Porque vai ter que se buscar. Por isso que vai precisar de vereador sério, prefeito sério, equipe técnica séria, para buscar verba, para poder fazer investimento na infraestrutura. Por exemplo, aquele que eu já contei para vocês, que o Goulart, que é o do meu partido, mandou agora há pouco tempo, esse ano, 2.250.000 para cá, e aí perderam porque a gestão deixou atrasar, e para simplificar, estava no CADinha, a prefeitura. Estar no CADinha, a prefeitura, é igual se você estiver no SPC. Aí ela não pode receber. E aí, Paulinho, corredor, boa noite. Luiz, boa noite. Aí você não pode receber a verba, né? Mas é esse tipo de verba que vai nos socorrer, né? Então, gente, tem que ser alguém, para ser o próximo prefeito, vamos torcer para alguém que seja determinado, que tenha articulação política. Ô, Caco, tô faltando aí na Academia Lindos Passos, né, Cacão? Caco, meu brotherzão, Caco velho, gente boa demais. Então, assim, a gente vai precisar de um prefeito bem articulado, né, que tenha habilidade para buscar recursos junto a ministérios, junto às emendas parlamentares, né, contato com deputados.
E vereadores que ajudem nisso, né? Eu faço o meu compromisso de pelo menos com esse do meu grupo, eu ir atrás e correr, porque vai ser muito necessário. Mas, repito, a herança que vai ficar em dinheiro, né, é um grande problema para os fornecedores. Para o município, a priori não, porque é aquilo que eu te falei. O próximo prefeito não é obrigado a pagar isso, né? Por ser esse lance modular, né? A Daniela Pinheiro falando, política de qualidade, Deus abençoe ele. Por mais... Obrigado, Dani, obrigado. O João Batista, boa noite. Sara, boa noite. Então é assim, a articulação que eu estou falando não é essa articulação aí, Sara, né? Então assim, gente, eu fiz a live para esclarecer, acho que vai ser a nossa última. Amanhã eu vou fazer uma live com vocês. Acho que amanhã eu vou fazer das 8h30, para a gente poder falar até as 10, que é a hora que eu posso me manifestar aqui. Mas amanhã eu quero falar sobre a campanha, sobre as experiências de campanha, sobre as pessoas que eu conheci, sobre tudo que eu vivi, principalmente nesses últimos 45 dias de campanha. E aí eu quero... Amanhã eu vou falar sobre isso com vocês. Eu falei, mas eu queria... Porque todo lugar que nós vamos, a gente tem essa questão. O Pio pediu, o Rogério está perguntando ali, qual a arrecadação do município? Não sei se falou. 120 milhões, mais ou menos, o Pio. Está devendo 40, cara, seria 30%, né? O Sérgio Pires está falando, a prefeitura sai do Cadim também automaticamente quando troca o prefeito? Então, Sagui, aí não. Boa pergunta, Sagui. Porque o Cadim são impostos, né? Mas não corre o risco, eu acho, né? Seria muita responsabilidade de estar no Cadim na troca, porque são impostos FGTS, essas coisas, e isso aí ele vai ter que dar um jeito de pagar. Perla querida, gratidão também por sua amizade. Você é uma das que eu vou falar amanhã nessa caminhada eu conheci e foi muito legal. A Elo Aragão está perguntando, nossa, mas então os fornecedores trabalharam e não... infelizmente, o Elo, o que acontece? Ô, dona Angélica, um beijo para Renata, sua sobrinha. A live da Vitória, a Bianca está falando... A live da Vitória é o seguinte, eu me comprometo com vocês no seguinte, que ganhando ou perdendo, na segunda-feira eu vou fazer uma live. Na segunda-feira eu vou fazer uma. No domingo eu não sei nem o que eu vou fazer ainda depois das 5 horas, então eu não vou prometer. Então, Elo, infelizmente é isso, tá? As pessoas, infelizmente, ficam nessa questão, elas vão receber. Se for para o precatório, tá bom o som aí, gente? Deixa eu colocar aqui. Se for para o precatório, né, que vai entrar numa fila enorme e aí vai ser complicado. A Tati falando, você sabe o que vai ser mais negociado. Não é assim não, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que me ajudar bastante, né? Já vou aproveitar para falar, gente, tem um dia ainda, tem muita gente conseguindo voto hoje, a Sara mesmo acabou de me levar no lugar de 10 votos, vamos conseguir porque a nossa briga é contra a gente que faz 500 boca de urna, né? Eu queria, viu, Pio? Eu falei para Soraya aqui domingo, foi exatamente isso aí. Eu falei que às 17 horas eu queria meter um tênis no pé e sair correndo, né? Mas ela falou, não, tem as pessoas que estão com você e tal, mas na segunda eu vou correr, Pio, na segunda eu vou correr, eu vou fazer a live depois da corrida. Não sei se eu vou aguentar muito, né? Então, gente, para quem chegou agora aí, nós falamos do rombo nas contas, né? Que como fica para o próximo prefeito, né? É uma preocupação de todo mundo. Onde eu vou, todo mundo fala, né? Disso. Mas e as contas? E como que vai ficar isso? E está devendo 40 milhões, 30 milhões, tal. E o pessoal não, né? Fica muito preocupado, porque realmente
completamente largado, é assustador. É assustador. Se você vai no Cipó... O Mário Cornice está perguntando, Elisandro, a dívida deixada pelo prefeito atual, ele não responde por ela? Aí é outro ponto, tá, gente? O Elo, que falou lá em cima. Ele vai responder sim, tá? Porque a lei de responsabilidade obriga que ele deixe a prefeitura sem dívida, né? Então ele vai responder sim. Mas aí naquela velocidade do judiciário, né? Após a apuração, após isso, após aquilo, né? Esse prefeito que está aí não escapa, gente, de condenação, não escapa, porque ele fez, ele já está inelegível pela... Boa noite, seu Sérgio Andrade. Ele já está inelegível pela Câmara, né? E se ele deixar esse número aí, vai ser... Não tem como ele se livrar. Então, Sérgio, Louro, essa que eu acabei de falar, né? Ele vai responder, de repente até criminalmente, né? E vai responder, só que quem deve o dinheiro para o fornecedor é a prefeitura, né? E aí é nisso que eu falei, fazendo uma auditoria, você apura isso e tenta negociar. Se você tiver orçamento, que não é o nosso caso, assim, né? É o que eu falo, o orçamento está pronto já para o ano que vem. E deve ter lá, tanto para precatórios, por exemplo. Mas você pode tentar, com uma gestão boa, fazer essas negociações. Se você audita e vê que tem algo superfaturado, por exemplo, você faz aquilo que eu falei. Chama o fornecedor e fala, ó, eu vi aqui que era para você receber 200, o seu contrato está 1 milhão. Se quer receber os 200, eu te pago. Senão, eu vou denunciar seu contrato. E aí você vai para a justiça e etc, né? A Elo falou aqui, peraí, Elo. Um exemplo mesmo, nós tivemos esses dias os professores... exatamente. Isso aí, Elo, ele vai deixar em dia, viu? O salário, essas coisas, ele deve deixar em dia. Cícero, então, essa é uma preocupação, né? Você está falando. Acho que a preocupação, na verdade, é que a dívida existente impeça o município de adquirir verbos e benefícios. É a mesma questão lá do em cima, do Cadim, né? Boa noite, Bianca. Boa noite, Baixinha. Então, assim, pode haver, sim, o Cissa. Aí é uma preocupação. Essa também é uma parte da herança maldita, né? O sucateamento e isso. Mas isso aí, eu não acredito que vá acontecer. Eu acho que... Porque aí é uma responsabilidade... Aí ele responde mais pesadamente, né? Se ele deixar imposto no cadinho, essas coisas. Enfim, o Rogério falou... É montada uma comissão para auditar as contas do prefeito anterior, porque o atual pode simplesmente pedalar as contas nos últimos meses do mandato, concorda? Então, o Pio, na verdade, uma auditoria independente seria o melhor, né? Ana Paula, boa noite. Fábio Atacano, direto do Japão, boa noite. Bom dia, querida. Então, o Mário Cornista perguntou, e os vereadores, o que poderão fazer com essa dívida? Os vereadores, nesse caso, a dívida não tem muito o que fazer, o Mário. No orçamento de 2018, que eles vão votar, aí eles podem fazer alguma coisa do que vai ser usado para dívida, etc, né? A Bianca Rasnet está me perguntando uma coisa que eu não sei responder, Bianca. Vou responder só sobre o meu candidato, tá bom? Boa noite, Adalva. A Bianca perguntou assim, ó, como vai ficar os cargos de confiança na prefeitura? Eu, Bianca, não vou ter nenhum cargo de confiança na prefeitura, tá? Marisana, mas você... Ô, Pedro Cruz, boa noite, meu amigo. Mas vereador não tem que ter mesmo. Não tem que ter mesmo, mas tem. Boa noite, Maurição. Que é tudo aquilo que a gente já vem falando durante a campanha, né? Boa noite, Selma. Então, assim, e a promessa do Zé Antônio, para mim, né? É que ele vai montar uma equipe técnica, né? E, então, os comissionados seriam pessoas técnicas. Porque é assim, gente,
Não dá para exterminar o comissionado, tá? Porque o comissionado geralmente é para ser um técnico e de confiança. Por exemplo, o secretário de Assuntos Jurídicos, ele não é um advogado concursado, ele é o advogado de confiança do prefeito. Então, assim, tem que ter o cargo de confiança, por isso que tem gente que chama de cargo de confiança, que é a equipe de confiança dele. O que não pode ter... Boa noite, Nanda. Boa noite, Zé. O que não pode ter são essas pessoas, esse monte de cabide de emprego e essa troca com o vereador. Ó, coloca seus 10 aqui que te ajudaram na campanha, aí você vota tudo a favor de mim, eu mantenho eles aqui e vira aquela bola de neve que a gente já conversa faz tempo. O Zé Eduardo Salida falando, caso seja constatado superfaturamento em algum fornecimento ou prestação de serviço, o fornecedor fica impedido automaticamente em novos... Então, Zé, esse é o certo, né? Você já tem que eliminar esse fornecedor que já fez maracutaia antes. E você tem que levar isso aí à delegacia, o Ministério Público, onde for, né? E por aí vai, tem que ficar impedido. O Mário Corinthians falou, acho que tem muita coisa para cortar e economizar dinheiro, como, por exemplo, o aluguel das salas dos vereadores. Eu também acho, Mário. Eu também acho, nesse caso aí. Dá, Rogério, dá para... Então, a Elo Aragão falando, então, no ano de 2017, não vai ser possível fazer muitas coisas pela cidade, pelo fato dos orçamentos já estão distribuídos, tem que organizar primeiro... Não, dá, Elo, porque é o seguinte, o orçamento que eu falo que já está definido é assim, ó, tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação, tanto por cento para o esporte, tanto por cento... Aí, se você gastar direito isso, você consegue fazer bastante coisa. E aí que a gente tem que ter a transparência, né? No programa do Zé Antônio, de governo, ele tem lá a proposta de todo mês ser lançado tudo que foi comprado pela prefeitura com o preço unitário. Porque a lei de transparência, né, isso aí ele está fazendo para homenagear a lei de transparência. Porque a lei de transparência eles usam como? A cada 3 meses eles lançam um balancete, que nem técnicos contábeis entendem. Né? Então, aquele negócio, é igual a sessão da Câmara às 10 horas, é para o povo não ir, né? Para o povo não entender, para o povo não saber. Então, se gastar direito, Elo, dá para melhorar bastante coisa, tá? Mas não vai ser um orçamento do prefeito, vai ter dificuldade. O primeiro ano sempre é o mais difícil quando se herda um governo desse. A Bianca Cornice está falando, acho muito importante ser técnico para ocupar esses cargos de confiança. Colocar alguém que não entende do assunto pode dar muito errado. Vou falar uma coisa polêmica aqui, vou até aproveitar esse comentário da Bianca. E vou falar uma coisa polêmica porque eu falo mesmo, né? Eu não fico fazendo média com ninguém. E eu vou falar. Ah, Lisandro, mas no último dia de campanha você vai falar isso, você vai se ferrar. Funcionalismo público é muito complicado, gente. Né? Tem as vertentes que brigam, tem que ser todo mundo concursado, mas tem... O concursado, gente, é um negócio complicado e eu vou falar para vocês porque eu já participei de comissão de licitação quando eu era da prefeitura, né? O concursado, infelizmente, né, tem aquela parte dos seres humanos que eles gostam da zona de conforto. O cara passou no concurso, passou a estabilidade, ele não atende direito, ele faz as coisas. Então, assim, você tem que ter uma gestão de pessoas mesmo, de ficar em cima por causa da maldita estabilidade e eles abusam e para você dispensar um funcionário desse é um processo demorado, né? Então você tem que mesclar com as pessoas de confiança para liderarem essas pessoas e você não ficar com tanta gente ali sem utilidade, né? Porque às vezes tem concursado que fica sem utilidade, porque ele se nega a fazer ou ele faz errado para causar uma situação, né? Então é o que eu falo, a gente precisa de justiça dos dois lados, né? A gente precisa que as pessoas que estão lá também tenham faça a função dela, né? É legal, você passou no concurso, tem a sua estabilidade, mas faça o que as suas atribuições determinam, né?
A Sara Oliveira, Lisandro, você tem como lutar para diminuir a carga horária da saúde, que 40 horas para 30 horas, tenho conhecimento que em outros locais já tem. Se já tem em outros locais, a gente tem como brigar, Sara. Depois eu me informo direito sobre isso. A Leila França, precisamos de empresa em Bugaçu. Concordo, Leila. Por isso que uma das primeiras propostas que eu tenho, os primeiros vídeos que eu fiz, foi sobre o plano diretor, Leila. Né? Sem o plano diretor, a gente não consegue atrair indústria para cá. Por quê? Porque a cidade não tem corredores industriais, não consegue instalar empresa aqui. Quando uma empresa vem para cá e vai procurar se instalar, ela encontra uma dificuldade que estimula ela a pagar o dobro do preço da área na cidade vizinha. Né? Então, por quê? Porque a gente não tem um plano diretor homologado pelo Estado. Por que a gente não tem um plano diretor homologado pelo Estado? Porque a gente não tem protagonismo político. Né? O plano diretor, quando eu saí da prefeitura, estava lá para ser homologado. Né? Demorou todo o tempo que eu estava lá também para fazer, mas aí deixou lá. Até hoje não está homologado. E essa é uma das minhas lutas que eu não posso fazer, mas é que eu vou brigar muito para que faça. O Danilo Martins, caso eleito, você pode apresentar algum projeto na Câmara para que alguma empresa especializada em gestão pública possa fazer uma auditoria na Prefeitura para levantar tudo que foi feito nos últimos anos. Eu não posso fazer um projeto, Danilo, mas eu posso fazer um requerimento para que essa auditoria seja feita e aí com a participação de vocês, que o requerimento seja aprovado na Câmara e que seja encaminhado para a Prefeitura e depois a gente pressiona lá também. Aí ele está falando, é lei, 30 horas para enfermagem. Aqui será necessário mudar a lei na Câmara Municipal porque são auristas. Tá vendo? Então dá para fazer. A Ilde já respondeu aí. E se a Ilde falar para eu fazer, eu meto o pau lá e faço. A Cissa está falando, Lisandro, pega leve. Eu vou falar sobre isso aí amanhã, viu, Cissa? Que o pessoal, os oportunistas, né? Começaram a falar por aí que eu mudei o tom da campanha, né? Eu vou falar agora já um pouquinho. E eu não mudei o tom da campanha, gente. A minha campanha foi construída todinha em cima de propostas. A minha campanha foi construída em cima da proposta de expor o sistema para vocês, né? Mas quando a gente expõe o sistema, e as pessoas, né? Graças a Deus não são todas, mas parte delas, elas gostam da justiça até a página B, a página 2. Até que a justiça não respingue na tia, no amigo, no desafeto, né? Então, assim, as pessoas não querem justiça de verdade, né? Não querem justiça... Eu estou falando isso para vocês por causa do vídeo do posto de gasolina, né? Eu fiz aquilo para mostrar quem são os 8 vereadores que votaram contra o povo, né? Inclusive, eu mostrei o presidente do meu partido, mostrando minha imparcialidade. Mas aí, vai vereador, sobe na plenária da Câmara e fala, tem vereador aí falando que... Todo mundo fala de mal... Olha o raciocínio do cara. Todo mundo fala mal do vereador, mas quer ser, né? É lógico, ninguém está falando do cargo de vereador. Está falando de você, vereador inútil, que ficou aí 4, 8 anos sem fazer nada. Então é disso que a gente está falando. Então é assim, gente. Eu sou assim, eu tenho posicionamento. Eu enfrento coisas que vocês todos que estão aí, desde que eu acompanho política, nunca tiveram coragem de enfrentar. Vem aqui, senta na minha frente, eu enfrento. Então é assim, a gente tem uma diferença muito grande. Isso não é ataque. Ataque é isso aqui, ó. Vou mostrar o que é ataque. Ataque é o Walter chamar o Alexandre de advogado fracassado, né? Ataque é o Walter chamar o Cravo Roxo de ladrão, né? Sendo que ele também tem uma condenação. Ataque é esse material ridículo aqui, ó, que foi espalhado na cidade hoje, do 40, com esse tipo de coisa aqui, ó. Isso é ataque gratuito. Isso é ataque, né? Isso é que a gente já sabia que ia vir, né? Porque toda campanha tem isso, né? O material jogado na rua faltando um dia, 2, né? Então isso é ataque. O que eu fiz não é ataque, não. O que eu fiz é posicionamento. Posicionamento que eu prometo na minha campanha que eu vou ter depois que eu estiver lá. Então você que está confundindo ou fingindo que se confundiu,
né, para falar para me acusar que eu mudei o tom da campanha, que eu estava indo muito bem falando de propostas. Minhas propostas estão todas aí. Inclusive, uma delas é essa, posicionamento contra o sistema, expor quem votou contra, né? Teve gente na Câmara essa semana também que falou, eu não me arrependo de nenhum voto que eu dei até hoje. Eu sei porque você não se arrepende. Eu sei porque você não se arrepende. O Fernando, Lisandro, você terá a mesma postura quando estiver lá dentro, principalmente batendo de frente com os que se dizem oposição? É isso aí, Fernando, acabei de falar. Aqui, filho, aqui é Aroeira. Boa noite, compadre. Boa noite, Anderson Luz. A Lara falando, seria legal fazer projeto de carreira para o concursado para estimular o crescimento. Já tem alguns, tá, Lara? Aqui já tem uns setores que tem, outros que não. O Johan, a questão da informatização do hospital não foi feita por causa de funcionários que não quiseram se atualizar. O que pode ser feito? Então, esses são os casos dos concursados que a gente estava falando, né, Johan? É um caso complicado, cara. Por isso que eu estou falando, as pessoas ficam vendendo, eu resolvo assim, assado. Não é, cara. Gestão de pessoas, gestão que a gente tem dificuldade, a gente não pode... O funcionário público, existe muita coisa ruim lá dentro, gente. Existe muita coisa ruim de lidar. Então, precisa de gestão, precisa de líderes. Por isso que eu falo, você tem que ter um cara de confiança para você pegar e falar, pô, esse cara aqui é líder. Esse cara aqui sabe liderar uma equipe, né? Obviamente que para você fazer isso, você tem que pagar salário em dia, né? Primeiro você tem que fazer o beabá da motivação do funcionário. E depois você conseguir colocar um líder que, igual meu amigo aqui, o Rogério, ele é um líder de pessoas. Que ele está falando que exonerar um mau funcionário público, mesmo que seja difícil, tem que fazer. Tem que fazer, Rogério. Ah, então, e tem outro detalhe, viu, Rogério? Que eu fiquei sabendo essa semana, através de um secretário ou secretária. Você manda o cara para a sindicância do funcionário. Olha como que é o problema, gente. Vereador que anda de bracinho dado com o prefeito. Você manda o funcionário lá, o funcionário é uma porcaria, atende mal as pessoas, você já deu advertência, você pegou, manda ele, encaminha ele para a sindicância. O que dá a sindicância? Nada, porque o vereador falou, esse cara aí é meu, mas ele está comigo, você tem que ajudar e tal. E aí acontece isso, né? Por isso que a gente vai mostrar também quem foi, quem não foi. Andy Brusque, temos que ter gente boa na administração. Sem uma boa gestão, não tem orçamento que aguente. O próximo prefeito vai ter um grande desafio. Exatamente, Andy. Que ele tenha formação em administração, direito e contabilidade. Seria uma boa. Anderson Luz. Reunião superprodutiva. Mais alguns votos, brother. Valeu, Anderson. Leila França, Mislene, boa noite. Ronan, boa noite. Iorra, boa noite. Marcão, boa noite. A Sara está falando, justiça até onde convém, né? É isso aí, Sara. A minha esposa está falando, acomodados. Assis. Foi de leve, né, Cissá? E aí, Rafa Saqueto? Uns até 12. Boa noite, Lisandro Thiago Costa. Boa noite, Valéria. Infraestrutura em todos os sentidos com pessoas competentes. É isso aí, Valéria. Ô, Alex, beleza? Demorei, mas cheguei. Boa noite, amigo. A Elô está falando, boa sorte no próximo dia 2. Estava na dúvida, mas agora já sei. Obrigado pela confiança, Elô. Vivian Pavan, Bianca, esse material foi um absurdo, campanha suja. Toda campanha que tem aquele coordenador lá, tem isso, viu, Bianca? Joe Silva, melhor japonês da região, boa noite. A minha esposa aqui falou, poucos têm coragem, então eu vou voltar lá. Então assim, gente, o que eu fiz, repetindo, não foi ataque a ninguém, foi um posicionamento de um cara sério e que tem coragem. E essa coragem assusta os covardes, né? Essa coragem assusta esses acomodados que, mexe enquanto não respinga em mim. Mexe, mas o seu time é uma porcaria. Ah, mas tudo bem, eu tô aqui, né? Então, assim, eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. Eu já falei, eu quero ser eleito se eu tiver que representar. Esse tipo de gente eu não quero representar. Boa noite, Juliano. A Bianca, nós temos direito de saber. A população pensante agradece o seu posicionamento e esclarecimento. E sempre terá, viu, Bianca? Eu já fiz agora, sem mandato, né? Eu fiz agora com a minha esposa preocupada aqui, que eu faço a live sozinha, sempre fiz a live sozinha aqui. E meu amigo Luciano está aqui hoje, que minha esposa ficou preocupada, né? Porque eu mexi com
com gente grande na cidade. Eu sou assim, né? Eu sou assim. E aqui dinheiro não compra, não. A minha cunhada fala, foca em suas propostas, esquece esse povo. Não, Baixinho, eu sou focado nas minhas propostas, né? Mas eu quero esclarecer, porque esse povo, além de fazer, saiu falando por aí que eu tinha mudado o tom da campanha, né? E eu não mudei o tom da campanha. Hoje nós estamos aqui falando uma live, falando sobre esse rombo, passando mais informações. O Mário. Acho que secretários deveriam ser todos concursados, cada um na sua área. Então, Mário, eu não sei, cara. Não sei por causa dessa questão aí. Um secretário concursado, acomodado, seria um mal para a pasta eterno, né? E o que mais tem é gente acomodada no funcionalismo. O Rafa Saqueto. Boa sorte, Lisandro. Obrigado, Rafa. Sensacional a ideia de expor quem votou. O quê? As redes sociais podem... Então, Rafa, eu fiz isso, né? E fui acusado de ter mudado o tom da minha campanha, cara. Né? Só que quem me acompanha desde o começo sabe que eu sempre falei isso. Sempre que a minha proposta principal era essa, de expor e mostrar quem é quem, né? O problema é quando você tira a máscara de certas pessoas, né? Que se diz oposição, da oposição, eles ficam acomodados, daí eles saem falando por aí na rua de você, né? Só que como eles não têm nada de falar com você, eles começam a fazer o quê? Você viu? Cara, já tá agressivo. Filho, contra a corrupção, eu vou ser agressivo mesmo. Vai achando que eu vou passar a mão. Vai achando que vai ter arrego aqui. Não vai, não. Contra a coisa errada vai ser assim mesmo, a pegada, daí para pior. Boa noite, doutor. Existe uma quantidade certa de secretarias na prefeitura ou isso é definido pelo prefeito? Existe, César, hoje existe um número de secretarias. O que pode ser feito, elas podem ser formadas outras. Nesse mandato aqui foram formadas algumas. A meu ver, umas... Por quê? Quando você forma uma secretaria, né, ela ganha um status diferente, mas ela tem Você tinha um departamento de agricultura, por exemplo, ela tem um diretor, né? Quando você cria a secretaria de agricultura, você tem o secretário e o diretor, você tem mais um custo. Eu acho que secretaria, no município igual nosso, tem que ser bem enxuto, tem que ser educação, esporte, cultura, lazer, junto, de repente. Tem que enxugar, né? E fazer a coisa funcionar. Por isso que eu falo, precisa de gestão, de gente técnica para fazer esse diagnóstico. Quantos a gente precisa de verdade, né? Qual a utilidade de uma secretaria? Ela vai somar no que para a gente, né? Ela daria um acréscimo em quê? Nisso, naquilo? Beleza, vamos fazer. Se não, não. Mas o prefeito pode criar secretarias. Boa noite, Edilson Barreto. Vai, Corinthians. Anderson Luz. Abriu uma sindicância sobre furto de computadores na prefeitura em 2010 e não deu em nada, tá vendo? Ele é o denunciante, o Anderson está falando. Por que não deu em nada? Porque, com certeza, quem furtou deve ser um protegido. Olha lá, ele está falando furto por funcionários. O Caco falando, minha irmã é sua fã. Obrigado, Cacão. Então, cara, no domingo, Tiago, só depois das 5, né, cara? Eu vou poder me manifestar até amanhã, até às 10. Então, eu vou fazer uma live amanhã para falar com vocês sobre essa experiência nossa aqui, fazer meus agradecimentos, né? E a gente falar um pouco sobre o pleito. E eu vou encerrar antes das 10. Vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem compartilhar meus banners, meus vídeos, o que vocês quiserem. A Leila França. Vamos de 14 e 5, 5, 5, 5, 5. Já decidi. Thiago Costa. Meu brother, torço muito por você. Precisamos de pessoas com esse posicionamento para nos representar. Obrigado, Thiago. Thiago, torça e consiga os votos, cara. Já falei, a gente está brigando contra um sistema, cara, sujo, viciado, né? As pessoas colocam 500 bocas de urna, 600 bocas de urna, né? E a gente precisa de bastante voto. Então, amanhã eu vou entregar na mão de vocês. O que eu tinha que fazer, eu vou fazer até amanhã, né? Eu fiz durante esse tempo todo, né? Lá no canal do YouTube nós temos 17 vídeos gravados, algumas lives. Todo o meu posicionamento foi sempre muito claro aqui, né? E depois é com vocês.
Edilson, demorei porque estava em reunião com o Cuca no palestra. Boa noite. Fernando Gonçalves, boa noite, meu amigo. A situação está feia na prefeitura, consegue estar pior que o hospital. Estive lá e tem sala dentro da própria prefeitura sem energia. Então, cara, tá triste, né, Fernando? Tá, eu tô sabendo também, tá fim de feira, né? O famoso fim de feira, né? O último que sair apaga a luz. Por isso que eu falei, o próximo prefeito vai ter trabalho. Mas ele vai ter orçamento, tá? Para quem chegou agora, a gente falou do rombo da prefeitura, da dívida que vai ficar. O orçamento da prefeitura é modular, não é igual o meu, o seu, né? Que se a gente acabar o dia 31 de dezembro com o cheque especial, dia 1º de dezembro a gente está no cheque especial. A prefeitura não, zera isso e começa o outro ano o orçamento, que é o quê? Esse orçamento que foi votado nessa legislatura. Então, para o ano que vem vai ter o dinheiro, tomara que ele seja gasto de maneira mais responsável do que foi dessa vez, para começar a reconstrução da cidade, né? Então, infelizmente, para os fornecedores, essas dívidas têm que ser auditadas e negociadas. Esse é o risco de quem fornece para a prefeitura, e principalmente para a prefeitura que tem um prefeito igual esse nosso. A Bianca, e o pior é que a Soraya está certa, tem que ficar preocupada, tem um monte de povo muito sujo aí. Calma, Bianca e Soraya. Renato de Francesco. Lisandro, vai mudar em Iguaçu para melhor, com certeza. Obrigado, Renato. Thiago Costa. Se eu não estivesse com o Bing, estaria contigo. Mais força. O Bing é um bom cara também, Thiago. Alexandro. Uma coisa é visível e notável. Essa eleição, tanto quanto os candidatos, quanto eleitores, está com uma cara mais aberta. O povo está mais informado e os candidatos com as mãos atadas. Sem o assistencialismo, a principal ferramenta de trabalho dos atuais governantes. Mas ainda tem muito, Alex. O assistencialismo tem demais, cara. Isso é louco. Tem nego comprando voto aí pra caramba, não é pouco não. Mas muito, muito mesmo. Ronan, boa sorte domingo. Valeu, Ronan. Arruma os votos pra gente aí, cara. Marília Schunk. Lisandro, qual secretaria que você acha que poderia ter a mais ou a menos? Ô Marília, eu vou ser sincero para você, eu não sei todas que estão agora, porque foram criadas umas secretarias aí que eu não vou... Eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas a que eu citei aí não é o que eu acho, tá? A da agricultura, por exemplo, eu acho que é uma secretaria muito importante. Por quê? Porque a nossa cidade é muito forte nisso, né? Então ela é uma das que eu não tiraria, na verdade, porque ela é muito, ela não é nada hoje, falar a verdade, tá? Mas ela pode vir a ser muito importante para a cidade. Mas é que criaram as que eu falei que não devem ter, foram umas outras que chegaram na minha época, mas eu não tenho certeza que foram criadas também, então não vou falar besteira para vocês. Tiago, não acredito como ninguém acredita que você mudou o tom da campanha. Quem se incomoda é porque você cresceu na... Obrigado, Tiago. Você não, mas tem... as pessoas que acharam isso, ou que deram a entender isso, é gente que tinha algum tipo de interesse, né? Fernando Gonçalves da Silva. O correto seria que o povo fazendo uma faxina nesse governo antigo, tem um monte de cara mamando na prefeitura há anos. Verdade. Eliana Silva, boa noite, minha querida, lá dos Estados Unidos. O Renan aí, boa noite, Renan. Renan é nosso. Então, vamos ter que colocar para fora, né, cara? Tem que colocar. E aí, gordinho, boa noite. A Salete perguntou, 10 ou 22? Vixe Maria. 22, baixinha, 20, ela está perguntando da hora, amanhã, é das 22, desculpa. Vou entrar numa live amanhã, nas 20h30, mais ou menos, para a gente ficar batendo um papo até as 22, que é o horário que eu tenho que parar. O Cacão, parabéns, ótimo diálogo. Eu queria ter isso com você aí, né, velho? Passei umas 2 vezes, você não estava aí, que agora você só fica na piscina lá, fiquei sabendo. Pinga, meu brother, um abraço. A Cristina Léo Coelho, lembrando que em relação aos sindicantes, ou passa, elas têm parecer opinativo, cabendo à autoridade instauradora acatar ou não para ser. Sim. A Cris está explicando aqui uma coisa importante. É montada uma comissão, né? E para apurar o fato. E aí essa comissão dá um parecer opinativo, igual o jurídico, ele sempre opina.
e cabe à autoridade que instaurou a sindicância dar a pena, né? Mas o que eu estava falando aqui, Cris, infelizmente é daquelas sindicâncias que nem terminam, porque o cara é apadrinhado por um vereador, etc e tal, né? Jaque Ribeiro, boa noite. Boa noite, Marília. Ô, Marília, eu busco essa informação para você. A Sheila Marcelino. O ser humano se sente ameaçado quando mexe na zona de conforto dele. Obtemos muitas informações com vocês. Muito obrigado, Marília. Vamos ver o Sagui aqui. Ouvi de um funcionário antigo da prefeitura que nunca tinha visto tanto funcionário sem necessidade como nesse mandato. Famoso cabide. Sagui, chegou a ter 200 funcionários comissionados, cara, nesse mandato. 200. E só foi caindo porque o Ministério Público interviu e começou a cortar. Estava com 80 e pouco agora há pouco. O Galber Ferdiani. O Walter, quando foi eleito da primeira vez, alegou que a prefeitura estava quebrada. Depois disso, o Clodoaldo assumiu a prefeitura com um buraco e um problema no lixo para resolver. Até que ponto o rombo da prefeitura é discurso de campanha, até que ponto é real? Então, cara, o rombo da prefeitura, no caso você tá falando que seria um discurso meu, não é. O rombo da prefeitura está aí. Até o candidato dele fala da dívida da prefeitura. O rombo da prefeitura está lá no site da transparência, entre aspas, da prefeitura. Está lá a dívida, é só ir lá conferir. Então, assim, existe a dívida, mas é o que eu te falei. O próximo prefeito não paga a dívida. O orçamento do ano que vem está garantido porque ele é modular. Então, se saem vendendo aí, eu não quero ficar falando dos outros, vocês ficam me provocando, né? Mas o Walter fica falando, tem 40 milhões, porque eu deixei 7. Os 7 milhões que o Walter fala que deixou... Ele não deixou dinheiro no caixa lá não, viu, gente? É que eles gostam de falar as coisas assim, porque o pessoal não tem a informação, né? Isso aí foram projetos que foram aprovados, estavam lá para gastar, 1 com caneta, 2 com asfalto, já estava tudo lá, tudo verba determinada, não foi dinheiro em caixa não, tá? Mas esse é muito pior, né? Porque ele não vai deixar isso e ainda vai deixar uma dívida, né? Tem muita gente, cara, que a gente conhece que está pendurado na prefeitura, né? A prefeitura vai quebrar microempresas dessa vez. Fornecedor que fornece 80% da prefeitura quebrou, porque eles não pagam. Eu tenho um amigo meu que forneceu asfalto emergencial para os caras. Faz pouco tempo que eles estão devendo para ele, faz 1 ano e meio só. 1 ano e meio que eles estão devendo. Só para ele, né? E fora mais um monte. Daniela Pinheiro. Espero de verdade que possamos ter a chance de ter pessoas comprometidas com muita força de vontade e principalmente respeito aos eleitores, pois o que falta em nossa política, seja municipal ou a de nosso país, é respeito. Volto a dizer, por mais políticos igual a você, Eli. Obrigado, Dani. Obrigadão. Bianca, Lisandro, a gente pode compartilhar, então, seu número pelo Facebook? Não é proibido? Vocês podem compartilhar à vontade, tá? Vocês podem usar, vou falar um pouquinho do dia da eleição, vocês podem usar isso aqui, ó. Vocês podem ir votar com isso aqui. Vocês podem usar esses negocinhos aqui, ó. Opa, cadê? Que são os bottoms. Você pode fazer camiseta do seu coisa, você pode fazer o que você quiser. E na sua página pessoal você pode fazer o que você quiser também. Isso se chama manifestação pessoal. O que você não pode é o candidato ficar te dando as coisas, é você ficar dando as coisas para os outros. Fernando, domingo, Lisandro contra o sistema manipulador. Deus te abençoe. Sabe que qual for o seu resultado, você conquistou bastante amigos. Valeu, Fernando. Pode fazer propaganda no domingo, boca de urna não pode, bem, porque senão vai em cana. A Rosimeire Viviane, torcendo muito. Meu voto é 5555 com o Zé Antônio. Obrigado. Alex Domingo, gostaria de saber, doutor Lisandro, o que você vai colocar de primeiro plano em seu governo, caso seja eleito primeiro vereador a se colocar na prefeitura. Então, Alex, meu primeiro ato na Câmara vai ser mudar o horário da sessão, tá? Das 10 para as 20 horas. Porque nesse primeiro ato a gente já vai começar a ver quem é quem, né? E o segundo ato meu na Câmara não seria esse, não, mas o segundo ato eu vou deixar vocês adivinhar. Eu falei sobre ele essa semana.
Alexandre, caso seu candidato a prefeito não entre, porque sabemos que a parceria facilita muito a implantação de projetos e tudo que se precisa ser aprovado na prefeitura e quando não há essa parceria, barra-se nas picuinhas da rivalidade, enfim. Qual seria o seu relacionamento com os outros? Então, Alex, é o seguinte, o meu relacionamento com o próximo prefeito, seja ele qual for, cara, vai ser de legislativo para executivo, né? Vai ser de fiscalizador para fiscalizado. Eu falei isso para o Zé Antônio 1000 vezes, né? E vai ser de colaborador também, porque independente do prefeito que entre, eu vou falar, eu vou ajudar no que eu puder ajudar com o meu deputado, o que eu puder trazer de verba, e vou denunciar o que eu tiver que denunciar, e vou votar contra o que eu tiver que votar. Ah, Lisandro, e como você vai aprovar seus projetos? Com vocês, é outra coisa que eu falo desde o começo. Eu vou precisar de vocês, convocar vocês por aqui, por telefone, a dona Raquel que está lá no Paulistinha, que é uma líder comunitária lá, eu vou convocar ela lá, vem para cá que a gente vai fazer isso, vou convocar as pessoas, levarem para dentro da Câmara para a gente aprovar os projetos sem ter que pertencer a grupo, sem ter que submeter a isso como se fosse um favor aprovar um projeto bom para a população. Ó o Nego, Lisandro, e sobre os desvios de verba de secretaria para secretaria, pois tem secretaria que não tem conta e tem que ir para outra secretaria onde... Então, o Nego, isso aí é o seguinte, o Nego perguntou ali, né, o desvio de verba de finalidade, pega de uma secretaria, põe para outra e vice-versa. Isso aí é no orçamento, cara, isso aí você tem que tentar ingestar no orçamento. Quando vai votar o orçamento, eles tiram lá, igual eles tiraram nos últimos 8 anos, do esporte, para acrescentar na infraestrutura, para acrescentar na saúde, para acrescentar na educação, que já tem verba grande, mas para quê? É onde eles pegam os grandes contratos, os contratos superfaturados. Então ele tira de um setor ali, como um ex-prefeito falava, cultura não dá voto, cultura não dá voto. Então eles pegam do orçamento da cultura e põem onde eles podem arrebentar o orçamento, né? Fazer contratações, comprar ônibus caro e etc. e tal. A Kátia, não é proibido, Bianca, nos eleitores podemos divulgar isso. Edilson Barreto, você é o único que sabe o que fala. Os políticos antigos estão incomodados porque não conhecem a política a fundo como você. Valeu. O Thiago Costa, em relação à lei da mordaça, Lisandro, sabe algo? Rapaz, o que será que você está falando? Não sei, cara. Do jeito que você perguntou aí, eu não sei não, mas explica aí que eu falo. Aqui não tem mordaça. Meu amigo Wagner, se votasse em Iguaçu, se você não votasse em mim, te pegava, né, baixinho? A Soraya, avisa aos seus eleitores que vamos todos com camisetas brancas e com as praguinhas espalhadas na camiseta. Seria muito bom contar com uma quantidade boa. Então, o meu pessoal aqui, minha militância está fazendo isso. O pessoal está combinando todo mundo ir de branco e colocar essas praguinhas, né, para destacar mais. Só que a gente tem que distribuir antes. No dia não pode distribuir. A Bianca está falando, quem puder pode pegar com ela, que é manifestação pessoal, e com a Kátia também. Eu não posso dar nada para ninguém no dia. Gente, acho que deu, né? Quem chegou por último aí, nós falamos do rombo, das contas. Então eu vou reiterar aqui no final. Não se preocupem, né? O próximo orçamento do ano que vem, o orçamento da prefeitura é modular, para a nossa felicidade, nós munícipes, para o azar dos fornecedores. No dia 31 zera a conta da prefeitura e abre-se o orçamento de 2017. Esse orçamento ele já está previsto, tanto para a infraestrutura, tanto para a saúde, etc. e tal. Então, se tiver uma gestão séria, tiver uma gestão justa, dá para se gastar melhor, né? Se não pagar R$20 numa dipirona, dá para se gastar menos e eu tenho confiança que vai ter uma gestão melhor, eu tenho confiança que nós teremos melhores fiscalizadores, né? E vocês, conto com vocês para conquistar votos amanhã, tá, gente? O nosso voto ele é mais difícil de conquistar, né? Mas quando a gente conquista ele, a gente não conquista só um, essa pessoa sempre passa para outro. E vamos fazer a nossa campanha do jeito que a gente fez desde o começo, né?
E ela é pautada sim em propostas, ela é pautada sim em ideias, só que ela é pautada também em posicionamento e personalidade. Tá bom, pessoal? Um abraço.